Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Decisão é um dos assuntos que mais pega as pessoas, né? Não importa se você tem, por exemplo, a gente tem 3 filhos, eu tenho uma filha, ela tem 5 anos e eu acabei de voltar, né? Eu fiquei uma semana fora em viagem, eu voltei e ela não sabia o que ela queria decidir, se ela dormia em casa ou se ela ia para a casa da avó, porque a avó tinha comprado um filme novo que ela gosta. Então, ou eu fico aqui e vejo meu pai, que eu não via uma semana, ou eu vou na casa da avó. Então, não importa se você tem 5 anos, você tem 60 anos, você tem 100 anos, você sempre para, se você não conhece o que significa decisão, você sempre trava na hora de tomar uma decisão, né? Não importa o que aconteça ali. Esses dias eu estava até brincando, foi Dia Internacional da Mulher, né? E me convidaram para trazer uma palavra para as mulheres. E eu brinquei com elas, né? É impressionante como o homem se arruma em 5 minutos e elas demoram 2 horas, né? Por quê? Porque o homem tem 2 camisetas. Pronto, né? A mulher tem 60 camisetas. Até decidir qual ela quer. Nossa, já... Então essas coisas a gente vai percebendo algumas coisas sobre o assunto decisão, nesses pequenos exemplos, né? E como ter uma verdade, como usufruir da verdade, o que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito desse assunto, para que a gente não tenha dificuldade em nenhuma dessas decisões, né? Isso que a gente precisava aprender logo, para que na hora de tomarmos uma decisão, a gente não fique lá demorando, enrolando, mas a gente saiba quando a gente pode falar sim, quando a gente pode falar não. Então, acho que é um assunto bem importante, vai render conversa aqui. Importantíssimo, até porque você comentou ali da mulher ter várias camisetas, e tudo depende também do quanto a mulher de fato decidiu, né? Porque às vezes ela decidiu uma certa roupa, ela se veste, está feliz da vida, aparece na frente do marido, mas você vai com essa camiseta? E aquela decisão que você tinha certeza absoluta que estava maravilhosa, era a melhor escolha para sua vida, fica tipo, ué, então não era a melhor decisão. Está abrindo o coração. Não, né? é tipo isso, Romo. Mas é verdade, acontece assim em todos os momentos da vida. Eu já passei por momentos que eu via, assim, graças a Deus comigo não aconteceu isso, tá? Porque eu olhei você, sou apaixonado por você. Mas eu já vi pessoas que falaram assim, não, eu decido estar com essa pessoa. Melhor coisa que eu podia fazer, eu amo muito. E passou um mês, gente. Será que não vai aparecer uma pessoa mais bonita? E eu falo assim, ué, mas você não decidiu? Impossível, né, Romo? Mas você não decidiu. E como é que funciona, Romo? Deixa eu perguntar para você. Eu sei que você não gosta muito quando eu faço essas perguntas para você, mas ninguém melhor que você para responder essas perguntas. Decisão. O quanto que nós podemos voltar atrás? Como que funciona essa questão de decisão? Porque eu creio que existem escolhas de, eu preciso ir para minha casa. Eu vou por esse caminho, né? As escolhas. Mas existem algumas decisões que de fato mudam, sabe? Eu não vou dizer o nosso destino, mas mudam a maneira de como vamos alcançar algumas coisas em nossa vida. Então, como que de fato, sabe? Qual que é a primeira coisa que eu preciso ter em mente quando eu vou decidir algo? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a decisão não está no que a gente fala. A decisão está no que acontece após a fala. Como assim? Né? Explica. A Bíblia, Jesus conta uma história, uma parábola, não sei bem, né? Não me lembro bem o que ele diz lá, como ele introduz, mas ele fala a respeito de um pai que tinha 2 filhos. Ele fala assim, havia um pai que tinha 2 filhos. E ele chegou para o primeiro e disse assim, vá trabalhar na minha vinha. E ele disse, eu vou, sim eu vou. E não foi. Então a decisão é esse conjunto. Se de fato está decidido no coração, aquilo vai se manifestar. Então o sim foi um sim mentiroso daquele primeiro filho.
E o outro, olha o que é interessante, o outro diz, eu não vou, mas se arrependendo, pensando bem, foi. Ou seja, ele também não tomou a decisão quando ele disse, ele tomou a decisão no pensando bem, foi. Quando ele caiu em si, quando ele parou para pensar, ele foi. Então, toda decisão é seguida de uma atitude ou da manifestação. Todo pensamento, uma decisão é um pensamento mais a ação, vamos dizer assim. É o pensamento mais a ação. E toda ação que acontece aqui não tem volta. Depois que eu dei um soco em alguém, não tem como voltar. Eu posso pedir perdão, eu posso falar, nossa, eu me arrependo, desculpa pelo que eu fiz, mas aquele momento nunca mais volta. Né? Tem um livro fantástico do pastor Pio Carvalho que fala assim, Deus não dá uma segunda chance. Fortíssimo. É como a flecha que você lançou. Cara, já foi. A palavra que você ofendeu, o soco que você deu, não volta. Ou seja, uma decisão não volta. Não volta. Eu fiz aquilo, pronto, está feito. Eu posso tomar atitudes a partir daqui para tentar uma correção daquilo que fiz. Mas o que fiz não volta. Então, por mais que você se arrependa de uma decisão que tomou, aquela decisão fica marcada. Né? E agora eu posso fazer algumas coisas para consertar, mas ela já foi tomada, aquela decisão. Não tem foi como tomada. apagar. Não tem como apagar. Que sério isso, né? Por isso que é um dos assuntos que eu acho que mais trava as pessoas. Porque inconscientemente, talvez, elas saibam disso. Se eu fizer, pronto, está feito. E aí? Será que eu consigo arcar com os resultados? Será que eu consigo arcar com as consequências dessa atitude? E se? E aí e quando entra o e se, gera uma dúvida, a partir da dúvida, acabou. Então é o exemplo que você usou, né? A gente está namorando, mas e se? Pronto, agora eu queria tomar uma decisão, mas e se aparecer alguém melhor? E se aparecer alguém mais bonito? E se, sei lá o que, né? E se? E aí então, a gente está sempre olhando decisão como se a decisão fosse a descrição do nosso futuro. Né? Tem várias frases que dizem, né? Aquilo que você faz hoje determina o seu amanhã, tal. Então, como se essas decisões fossem fatais para o nosso futuro. Né? E isso faz com que a gente trave, leve muito a sério a decisão e faz com que a gente não consiga, talvez, decidir muitas coisas. Né? Uau! Não, eu fico chocada porque é literalmente tudo na nossa vida que depende disso. E se você toma uma decisão de ficar, eu lembro que quando eu estudei filosofia na faculdade, tem vários e vários, né, estudiosos e, enfim, que de certa forma falavam assim, enquanto você decide, existem várias pessoas, entre aspas, o multiverso da Marvel, né? Enquanto você está fazendo isso, talvez tenha alguma outra coisa que aconteceu e mas se você for ver de fato, nós fomos criados por Deus. Ele de fato nos criou para termos uma posição. Se você for pensar lá e olhar por Adão e Eva, criados para viver no jardim do Éden, criados para ter comunhão com Deus. E de repente, por um erro, por uma falha, por decidirem, porque eles decidiram, ela decidiu, e com isso ele decidiu também, decidiram comer do fruto, decidiram provar que sabiam, provar que conseguiriam fazer algo, eles foram expulsos do jardim. E a gente vive uma vida, muitas vezes, a gente não, né? Mas várias pessoas vivem uma vida como quem foi expulso. E quando você vive uma vida como quem é expulso, nós conversamos esses dias com os alunos da Nine, Academia de Influência Maravilhosa, quando você vive como, olhando Deus como quem te expulsou, Deus é carrasco, Deus pesa a mão, tudo na sua vida é ruim. Mas aí depois de um tempo a gente vê Jesus Cristo sendo enviado à Terra.
E quando Jesus Cristo é enviado, pensa você é uma pessoa que foi enviada para estar em algum lugar, para conquistar alguma coisa, para de fato ir e possuir e tomar posse. Você vê Deus como provedor, você vê Deus como cuidador, você vê Deus como zeloso. E qual que é a nossa atitude então? A minha atitude está sendo como alguém que vê Deus. A minha atitude está sendo uma atitude, uma decisão, como alguém que está se vendo que foi expulso, ou como alguém que está se vendo como quem foi enviado para tal situação. Porque daí a gente pode entrar em qualquer uma das áreas, seja estudos, faculdade. Por que eu estou fazendo essa faculdade? Porque me mandaram. Porque tem mais nada para fazer. Sabe? Não, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu preciso chegar, e é por isso que eu vou utilizar esse meio da minha faculdade para você estar se vendo como enviado. Agora, eu vou namorar com aquela pessoa, pois é, né? Tá todo mundo namorando, não tem nada para fazer mais, vamos, né? Já que estamos aí, vamos, vai rolar? Tá. É isso, você foi enviado, né? Se for olhar assim num âmbito maior, você foi enviado para a face da terra para viver dessa maneira? Ou você foi de fato criado para decidir estar com alguém, decidir criar uma família, decidir manifestar o reino de Deus daquela maneira? E eu acho isso muito sério, porque são pequenas coisas do nosso dia, pequenas coisas que acabam refletindo a maneira que nós decidimos viver. E às vezes a gente acha que tem que ser tão, não, eu decido hoje manifestar, e no fim, são nas pequenas coisas que a gente reflete se estamos vivendo como uma posição de quem foi enviado ou de quem foi expulso. Esse exemplo de ser expulso ou enviado é perfeito, né? Adão, quando ele pecou, Deus tirou ele do jardim do Éden, né? O nome do jardim não é Éden, né? Então, tinha um jardim no Éden, no lugar chamado Éden. E Deus tira ele desse jardim, faz separação entre Deus e o homem. Por causa do pecado, né, houve essa separação. E naquele momento Deus fala assim, olha, do suor do seu rosto você vai prover o seu sustento. Ou seja, o expulso, ele tem uma consciência de que as minhas decisões é o que provê para mim. As minhas decisões é o que vão me sustentar. As minhas decisões é o que vão cuidar de mim. As minhas decisões são o que fazem a minha vida acontecer. Não, mas quando você olha o exemplo de Jesus, que Adão seria o primeiro Adão e Jesus o último Adão, porque em Jesus se inicia uma nova espécie, Jesus não veio à terra como alguém que foi expulso da presença de Deus, mas ele veio à terra como alguém que foi enviado por Deus. E a consciência de quem é enviado é assim, eu não preciso prover para mim mesmo, né? As minhas decisões são baseadas naquilo que quem me enviou me deu. Entende Muito isso? Muito bom. Então, muda tudo. É como se você fosse... Você já saiu da casa dos seus pais, você já tem a tua família, você já trabalha, você faz as tuas coisas, e aí alguém chega para você e fala assim, nossa, eu precisava de R$20. Aí você olha aquele R$20 e você sabe, nossa, eu trabalho tantos minutos, tantas horas, tantos dias para conseguir esse vintão. Eu não vou dar, né? Não tenho. Mas se você recebeu um dinheiro do seu pai, né, e alguém pede vintão, você olha aquilo e fala, não, está aqui, eu compartilho com você esse vintão. Ou seja, aqueles que têm a consciência de expulso, eles não conseguem decidir por ser uma bênção, porque eles acham que as decisões deles é que sustentam eles. Agora, aqueles que têm a consciência de que foram enviados ao mundo, eles sabem que aquilo que eles têm, lhes foi dado por alguém. E aí fica mais fácil de administrar, fica mais fácil de ser generoso, fica mais fácil de abençoar, fica mais fácil. Ou seja, aqui a gente começa a aprender algumas coisas a respeito de decisão também. Então, a dificuldade que as pessoas encontram de tomar decisão. Eu tenho uma mentalidade de expulso. Se eu tenho essa mentalidade de expulso, tudo aquilo que eu faço é o que vai determinar a minha vida. Se eu tomar essa decisão, é assim que eu vou ser taxado. Como se as minhas atitudes definissem quem eu sou. Agora, quando eu tenho uma consciência de que fui enviado ao mundo, e aí a gente encontra essa diferença, né?
Adão foi colocado no mundo, vamos dizer assim, Adão foi colocado em um deserto. E por ter sido colocado no deserto, vamos colocar assim, ele teve que tirar do deserto, afastado de Deus, vamos colocar assim, o deserto como o mundo, né? Ter sido colocado nesse mundo, eu mesmo vou ter que prover para mim. Ficou muito difícil decidir. Mas quando Jesus vai ao deserto, ele não é nem tentar, ele não cai nas tentações de Satanás, porque ele tem certeza que é Deus quem provê, que Deus que cuida, ele tem uma consciência de que ele foi enviado ao mundo. E Jesus depois, João capítulo 17, vai dizer que assim como ele foi enviado ao mundo, ele nos envia ao mundo também. Então pronto, eu não tenho mais uma mentalidade de necessitado. As minhas decisões não vão definir o que eu sou, e é o medo de que as minhas atitudes definam quem eu sou que me faz não decidir. Mas as minhas atitudes não vão definir quem eu sou, né? Eu sou um enviado, então eu sou o que aquele que me enviou diz que eu sou. Agora as minhas decisões vão me levar a usufruir ou não, de forma correta, das coisas que aquele que me enviou me deu. Está entendendo? Não, tá bom, eu estou aprendendo aqui. Não, está me seguindo? Tô. Por isso que a gente pode dizer que decidir é receber.